Agora, mudando um pouquinho de assunto, nós vamos falar sobre términos de relacionamento que dói, bagunçam os sentimentos e muitas vezes deixam mais perguntas do que respostas. Cada pessoa vive esse processo de um jeito, mas é comum sentir tristeza, insegurança e até medo do que vem pela frente. E para entender melhor sobre esse momento e aprender também formas de como lidar e como passar por essa fase, eu converso agora com a psicóloga Carmen Policarpo. Boa tarde, Carmen, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigada pelo convite, Pamela. É isso aí, a gente escutou esse boa tarde, né? Descobri Parecido que a Carmen com o seu. Olha aí, é lá da Paraíba, né, Carmen? Paraíba. Uhum. Carmen, então, falando sobre relacionamentos, né? A gente vai tocar em um assunto delicado, talvez pode ter alguém aí de casa que está passando por essa situação, ou já passou, né, em algum momento da vida. E é um momento muito, assim, tem aquele sentimento de tristeza, né, de perda. Como que a gente pode fazer para lidar com isso da melhor forma, Carmen? Certo. Pamela, ótimo tema, maravilhoso tema, né? Quem nunca passou por isso, né? De repente poderá passar, espero que não, enfim. Mas os términos, eles são muito dolorosos, principalmente se parte só de uma pessoa. Uhum. E geralmente parte só de uma pessoa, né? Porque parte quer, né? Uma parte quer, a outra não quer. E daí o término, né, do relacionamento gera um luto muito doloroso. E esse processo emocional, ele não é só da perda significativa da pessoa, né, mas de projetos, de planos que foram construídos ao longo disso tudo, né? Foram planos, foram projetos. E agora essa pessoa terá que seguir sozinha com isso. Então, veja bem, é muito triste para ambas as partes, né? Mas aí você fica pensando, quem sofre mais? Quem pede a separação, quem termina um relacionamento, seja ele namoro, seja ele casamento, enfim, não importa. Mas é muito doloroso. Ambas as partes sofrem, né? Quem pediu para terminar, né? E quem não queria terminar. Uhum. É que a gente acaba se acostumando também, né, Carmen? Às vezes a gente está com uma pessoa ali, conversa todo dia, conhece a família. Essa questão da família também é muito polêmico, né? tenso. Porque você se apega também com a família. É muito tenso. E às vezes, muitas vezes, a pessoa termina com o cônjuge, né? Ele ou ela, mas não larga a família, por ser muito doloroso. Então, assim, é muito complicado, é muita coisa em jogo, né? Então, essa pessoa, ela tem que estar atenta às emoções, porque reorganizar as emoções perante a tudo isso, a esse combo de sentimentos, tudo bagunçado, é muito desafiador. Então, né, caso não dê conta sozinho, sozinha, procura uma psicoterapia, vale muito a pena. E tem pessoas que são mais sensíveis do que a outra. Exatamente. Tem gente que já lida um pouquinho melhor e tem a maioria das pessoas, eu imagino, principalmente mulheres que são mais emotivas, né, ficam ali precisam de uns dias para se recuperar. Né? E o que ela pode fazer? Eu diria assim? de meses. É verdade, já conheci, inclusive, já tive uma amiga que passou ano, assim, um ano e ela ainda estava, sabe, se lembrando e se lamentando e daquele antigo relacionamento. Mas o que uma pessoa pode fazer para talvez acelerar esse processo de concluir essa fase e seguir aí com a vida? Essa pessoa, ela necessita ressignificar sua história, né? Esses momentos dolorosos, mas se essa pessoa tem uma tendência ao vitimismo, né? Se essa pessoa tem uma tendência à não aceitação dos fatos, porque veja bem, existem pessoas em relacionamentos que são traídas, né? Isso é fato, que são traídas, independente de ser homem, ser mulher, são traídas e a pessoa vai aceitando aquela situação e nisso ela vai se diminuindo para caber onde o outro quer colocá-la. Né? Isso é muito injusto, porque essa pessoa ela está se auto-sabotando o tempo inteiro. Né? Ela é uma sensação de desvalor absurda. E fica dependente emocionalmente.
totalmente dependente emocionalmente do outro e das situações que são geradas. Isso é muito tenso, é muito horrível, eu diria, né? E se essa pessoa, ela fala, eu vou me virar sozinha, eu vou me virar sozinha. Essa pessoa, ela precisa ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela tem que falar assim, viu, você não está dando conta sozinha. Que tal? Vamos, né, procurar uma ajuda psicoterapêutica, dependendo do psicólogo, a gente vai ver se há necessidade de um tratamento psiquiátrico concomitantemente, né, que às vezes sim, às vezes Cuidar não. da saúde, Depende, né? Sim. É isso aí. E assim, pra gente encerrar então a nossa conversa aqui, que tá muito boa, que dica que você deixa pra pessoa que tá nos assistindo, tá passando por uma situação como essa, de como ela pode superar, assim, de uma forma mais leve e tranquila? Eu sou bem taxativa, né, com os meus pacientes. Então, assim, uma dica de milhões é contato zero. É isso aí. Contato zero. Faz esse contato zero, porque, veja bem, ai, mas psico, eu tenho filhos, nananana. Viu? Dá um jeito, se vira. Manda a mãe levar lá na porta, sabe? Se vira. Mas faça de tudo para ter contato zero, né? Que vai, de fato, minimizar esses danos, né? Essa coisa dolorosa que fica dentro, né, da pessoa. Você vai se afastando, né, Carmen? Tem que ir se afastando aos poucos, mas tem que se permitir afastar. Porque tem gente que gosta de ser macetada, né? Tem gente que gosta de ser macetada. E é uma autossabotagem tão absurda que gosta do coitadismo, do vitimismo e vai se enfiando para ir uma futura depressão, tá? É isso aí. Então tem que se afastar, cortar a comunicação, deixar bem longe para superar então essa fase. Carmen, muito obrigada, pela sua participação. Obrigada, Pamela.